Bom dia com Jesus Cristo. Amém. Se aqui a gente se sente recompensado pelo trabalho que Deus fez através dos nossos ministérios, ou através desse ministério, porque ele é um só, eu estava imaginando quão grato, quão gratificante não deve ser quando chegarmos lá em cima. Com razão, o irmão Branham disse que todos vinham abraçá-lo, dizendo: "Oh, meu precioso irmão." Eu pensei, porque toda grande coisa tem um pequeno começo. Você sabe que os genes de um elefante precisa de microscópio para ver. E dali ele passa para o ventre da fêmea e logo vem um elefante, e nós depois temos, até onde eu conheço, o maior animal da terra. A mesma coisa é o homem. Você esteve nos lombos de seu pai. E isso teria que ser visto somente através de aparelhos próprios. Mas sua mãe te concebeu e você veio à luz, e hoje é este corpo. O rio Amazonas, você pode pular ele, ali no Peru. Então a gente vê que as grandes coisas têm pequenos começos. E lá no estado de Kentucky, o estado mais pobre dos Estados Unidos, numa cabana de pau a pique, nasceu uma coisinha pequena. Um pequeno camponês. Uma vez já estava praticamente morto. Seu pai não estava somente sua mãe. E a neve caiu, o gelo caiu. E o vizinho viu que não tinha mais fumaça no chaminé por alguns dias. Ele disse: "Eu vou lá ver o que está acontecendo." Chegou lá, ele teve que fazer uma invasão de domicílio, sem ordem do juiz. A mãe de William Branham estava abraçada com ele, vivendo já as suas últimas horas. Então aquele homem buscou lenha e os aqueceu. William Branham não podia morrer. A pequena coisa não podia. Ele tinha que vir aqui em João Pessoa, porque a sua morte não pôs fim ao seu ministério. Não pôde morrer enquanto Jesus não disse: "É agora. Venha." Agora, nós vamos pensar um pouquinho no livro de Juízes, capítulo 16, apenas para vocês procurarem na Bíblia. Juízes, capítulo 16. Falar sobre a igreja que está em Goiânia é desnecessário, porquanto ela está aqui.
Ela está aqui na pessoa destes pastores, do vosso pastor, na minha própria pessoa, irmãs que vieram de lá, irmãos, e vocês próprios. Porque você não poderia falar de sua mão para o resto do corpo. Porque a sua mão pertence ao seu corpo. E nós somos um corpo só. E a moda da sunamita, a moda da sunamita, eu sempre digo, tudo vai bem. Sabe por que tudo vai bem? Porque vai como Deus traçou. Outro dia eu estava falando com a igreja sobre paciência. A coisa que eu teria coragem de pregar isso só depois que o profeta veio mesmo. Dizer que Noé teve paciência com Deus. Nós temos paciência com Deus? O que é isso? E eu pensei assim, às vezes Deus pega um homem para tratar com ele ali e permite alguma coisa acontecer com ele. Deus tem um curso, mas nós pegamos e entramos no meio desse curso. Nós não temos paciência com Deus. Nós não temos paciência em casa. Não temos paciência com a gente mesmo. Você não tem paciência com você mesmo. Você se esquece de que você também é de carne e osso. E às vezes você cobra tanto dessa carne, desses ossos, que você passa a pensar até que não é eleita, que não é eleito. Eu conheço uma história de um velho companheiro meu, pioneiríssimo, desde Brasília, gostava de contar nas suas pregações. Um náufrago, isto é, aquele navio naufragou, afundou e apenas um homem conseguiu se escapar. Foi parar numa ilha. Chegando ali, muito isolado, ele fez um ranchinho de palha para ele e passou a dar um jeito de pegar uns peixinhos por ali e tratar de sua sobrevivência com frutas e coisas. E quando ele já havia perdido a esperança, pensando, Deus se esqueceu de mim, não há mais meio para mim. Ele estava lá na praia da ilha, tentando pegar um peixe, e já quase que se acostumando com aquela vida, quando ele olhou para trás, o rancho dele estava em chamas, pegando fogo. Ele disse, mas não é possível, o navio afunda, eu me salvo com tanta dificuldade, as únicas coisinhas que me restaram queima, meu rancho está queimando. Oh Deus, o Senhor se esqueceu de mim? O que será de mim? Acontece que uns índios que haviam por ali foram lá e puseram fogo no rancho dele. E a fumaça subiu, e com aquilo um navio ia passando bem distante. O comandante viu a fumaça, falou, aquilo é pedido de socorro, vamos lá. Aí ele pulava e gritava, põe fogo no seu rancho, meu irmão. Pregador, Esse pregador, meu amigo, gritava, né? Põe fogo no seu rancho, irmão, antes que o índio venha e põe.
Peça socorro, né? Agora, eu estava pensando durante esse encontro, até mesmo no avião, na viagem, eu estava pensando isso. Há uma sentença sobre cada líder, sobre cada pregador. Uma sentença muito dramática, muito drástica. É que ele tem que errar. É uma sentença. E o profeta disse que ele tem que errar para o povo tirar a atenção dele. Isso quer dizer, aqueles que eram somente crentes nele, se escandalizam, vão embora. E os que eram crentes em Jesus, verdadeiros, mas que o tinham numa posição muito especial, que achavam que não podia viver sem ele, esses então passam a confiar só em Jesus. Então o irmão Branham disse isso em outras palavras, e não há como escapar disso. É claro que é proporcional, é relativo. Até mesmo seu marido tem que errar. Até mesmo sua mulher tem que errar, em proporções. Os seus filhos têm que errar. Afinal de contas, nós estamos numa dimensão que é limitada ao erro, às falhas. Portanto, toda consideração, toda a afeição a mim ou a quem quer que seja, deve ser simplesmente debaixo da graça. Porque com a revelação da graça nós entendemos que todos nós somos iguais. E que assim como um homem que oferece graça, que Deus usa para oferecer graça para os outros, ele também tem direito de usufruir dessa graça. Ele também precisa dela. Então ele ajuda tantos, e às vezes na hora dele ser ajudado, ele não é compreendido. O irmão Branham disse: Jó orou por tantos, fez tanto pelos outros, orou tanto pelos seus amigos, e naquela hora ele não tinha ninguém que orasse por ele. Mas nós damos graças a Deus, porque nós temos um universo de orações uns pelos outros, e nunca cobramos uns dos outros uma infabilidade, porque quem cobra infabilidade atribui infabilidade, e isso é catolicismo. Ela atribui infabilidade ao Papa, e por isso o Papa é infalível. Mas aqui não tem Papa. Aleluia, glória a Deus. E você, portanto, não pode atribuir infabilidade ao ser humano. Salomão disse isso, que todo homem tem que errar, todo homem é falível. Agora, ele tem incumbências, ele tem responsabilidades maiores às vezes. Eu não quero ficar muito tempo na preleção, mas eu confesso que eu cheguei a temer virar uma criança aqui. Ainda bem que eu chorei muito antes. Afinal de contas, eu sou falível, eu sou humano,
sou sujeito às emoções, às sensações, e sei também perceber a graça de Deus. Eu gostaria que, principalmente os pastores que quisessem escrever, aceitassem uma dedicação de uma frase que não é apenas filosofia. Na verdade, ela está entre aspas. Vocês, os pastores, já entendem o que quer dizer isso. Mas prestem bem atenção. Se possível, anotem. A grandeza de um homem está na sua decisão de ser mais forte que a sua condição. Se vocês querem, eu vou repetir novamente. A grandeza de um homem está na sua decisão. Você tem que decidir ser mais forte que a sua condição. Então é o que acontece comigo hoje. Sempre aconteceu comigo. Eu decidi ser mais forte do que a minha condição. E você leva isto para o seu ministério. Ser mais forte do que a sua condição. Fiquemos de pé um pouquinho. Juízes 16. Somente o verso, a partir do verso 27. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão. 26. Obrigado. Guia-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo brincar Sansão. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Senhor Deus, Tu sabes, ó Pai, que realmente nós não precisamos de muitas palavras. Nós precisamos da vivificação, às vezes, de uma palavra. Se o Senhor vivificar uma palavra, uma frase, então, ó Pai Santo, nós poderemos sair daqui, quem sabe até mesmo daquela maneira que nós temos desejado. Não somente sadios, curados, e as coisas irem bem nos negócios e na família. Não. O Senhor sabe que há um desejo, há um clamor sobre
em nós, a respeito de uma coisa que está muito além destas coisas. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, perdoa os nossos pecados e vivifica a Tua palavra. Amém, Senhor. Assentai-vos, irmãos. Sansão era o único que podia enfrentar os filisteus, até mesmo matá-los com a sua própria morte. Naturalmente, haviam israelitas de muito valor e que possivelmente nunca errariam como Sansão errou em contar o seu segredo para Dalila. Mas só tinha uma diferença, é que eles não tinham aquela comissão que Sansão tinha. E então nós podemos encontrar Sansão no Novo Testamento sem nenhuma referência do seu fracasso. Porque, para começar, Sansão nunca fracassou. Ele simplesmente cumpriu o propósito de Deus. Eu diria, nunca fracassou em relação a Deus, em relação ao programa de Deus. Porque quando ele estava namorando mulheres filisteias, uma mulher filisteia, e se casando, fazendo um casamento misto, que o profeta disse ser uma coisa maligna, a Bíblia disse que seus pais sofreram muito, porque eles não sabiam que aquilo vinha do Senhor. Então, ao analisar na dimensão, dentro do panorama humano, Sansão fracassou. Sansão desobedeceu, deixou-se levar e ele caiu. Mas no programa de Deus, não. No programa de Deus, Davi nunca errou. No programa de Deus, Moisés nunca errou. Caso contrário, eles teriam sido eliminados. Mas o que acontece? O profeta nos mostra isto, que quando o Novo Testamento fala sobre eles, o Novo Testamento não faz menção de nenhum de seus erros, de nenhum de seus fracassos. Em Hebreus 11 só se fala da fé. E é importante você saber que, como eles, você tem o seu Velho Testamento, mas também você tem o seu Novo Testamento. Para começar, você terá até um novo nome, um novo corpo. Aleluia. Então, é nesse sentido que a noiva nunca pecou diante de Deus. Ela não tem pecado. Aceite quem quiser aceitar, interrogue quem quiser interrogar, mas o certo é que diante de Deus, a sua noiva não tem pecado, não tem nenhuma mancha sequer. Amém? Glória a Deus.
Eu gostaria de me prender, até pensei assim, se conforme andar as coisas, conforme for o tempo, eu pensei assim, eu vou ler ao pé da letra a mensagem somente uma vez mais, Senhor. Eu queria pregar alguma coisa sobre isso, lá em Goiânia, uns 3 meses atrás. Aí o meu coração disse assim, deixe para o encontro. Se você tiver oportunidade, você falará sobre isso. Então parece que o irmão Brana começa essa mensagem de trás para frente. Porque assim que ele leu a leitura, ele disse assim, o Senhor acrescente suas bênçãos à sua palavra, e se eu chamasse isto um texto, desejaria tomar isto pelos próximos momentos, somente esta vez mais, Senhor. Somente uma vez mais, Senhor. E aí ele começa, como dizem as Escrituras, havia como que 3.000 filisteus, olhando das altas galerias do estádio, enquanto os 2 entravam ao grande estádio ou coliseu, altamente honrados por guerreiros, vitoriosos. Você sabe que há um julgamento temporário? É aquele que cai aqui, por um período de tempo. Há uma vitória temporária. Às vezes um time está jogando com outro e começa ganhando 1-0, e a torcida grita e solta foguete, e pula, e aquilo desenrola o tempo todo, vai indo, os minutos passam, passa para o segundo tempo, e começa logo o segundo tempo, mais 2-0, aí grita todo mundo, explode, está selada a vitória. Às vezes em 15 minutos, havendo um craque muito bom ali, eles fazem a chamada virada. Amém. De repente vai lá e marca um, todo mundo silencia. Vai lá e empata, todo mundo quieta. E de repente vai lá e bumba. 3-2, vai lá e pumba. 4-2, vai lá, pumba. 5-2, que virada. Então o diabo marcou um gol com Sansão. E os filisteus pularam. E soltaram foguete. E vão brincar, e vão pular. Espera aí, meu filho, a virada virá. Aleluia! Pode deixar que virá a virada. Tem tempo para tudo. Paciência com Deus, gente. Espera mais um pouquinho. Espera um pouco. Parece que o diabo está ganhando na sua casa, está ganhando em você mesmo, está ganhando na sua igreja. Oh, levou tantos membros, com a ressurreição isolada, com o novo nome. Deixa, espera. Você tem um craque, e ele não é um Pelé, não. Ele é o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Agora veja só como se comemora uma vitória. Suas damas iam finamente adornadas de joias, enquanto se assentavam no lugar. É porque aquele homem foi um espinho no calcanhar deles, viu? Usou até raposa contra eles. Usou até raposa. A gente não usa raposa, a gente usa Atos 2, verso 38. A gente usa Mateus 28, 19. Queima a lavoura deles. Isso não é raposa, não. E então o anunciador disse que Sansão entrava à arena. Quando chegaram aqui assim, curiosos, eu quero ver o irmão Joaquim Gonçalves, que eu gosto, né? Eu quero ver o irmão Joaquim Gonçalves. Quantos nunca tinham me visto? Aquela curiosidade, não é? Aquela curiosidade, né? Eu quero ver. Muita gente pensava que era velho, né?
Então essa curiosidade é natural. Ela é até cristã. Eles querem conhecer Roberto Carlos, Xuxa. Se a Xuxa vier aí, é tanto chuchada para um lado e para o outro. Não é? Querem conhecer agora. Quem não quer conhecer um irmão? Quem não gostou de conhecer esses pregadores? Quem não gostou? É claro que todos gostaram. E você já pensou? Lá é bom a gente ver Jesus. A gente chega a cantar. Lá eu quero ver mamãe, estar com ela no jardim, mas primeiro eu quero ver meu Salvador. Mas escuta aqui. E que tal se você visse a cara do diabo? Se você visse a cara do diabo naquele dia, quando ele estivesse sendo julgado, eu quero ver a cara desse que botou tanto cigarro na minha boca por tanto tempo até que Jesus me libertou. A cara dele, seu sem vergonha. Você viu agora onde você foi parar? E assim Sansão era um inimigo. A curiosidade era muito grande. E elas se ataviaram, puseram joias. Deve haver levantado e aproximado um pouco mais e brigado por causa de lugar. E assim pudéssemos dizer, esticando os seus pescoços, igual galinha quando vê cobra, para darem uma boa olhada. Esse é ele? Eu quero ver a cara dele. E que puderam ver? Só uma massa de carne humana, um homem que foi uma vez um grande guerreiro, guiado cegamente como estava, por um rapazinho, um mocinho, que eu conduzia até a arena. A máquina desativada. Em todo o dia os salões faziam eco de parede, a parede com espetáculo de mulheres e homens bêbados. Que espetáculo deve ter havido sido esse? Que silêncio deve haver reinado sobre o edifício quando este homem, o principal inimigo para eles, guiado por um mocinho, vinha agora caminhando na arena sem olhos, e ter que ser guiado por um jovenzinho, um homem que havia sido tão corajoso, tão valente, tão poderoso, um homem que havia sido guerreiro da classe que Sansão foi, e agora tinha que ser guiado por um mocinho à arena. Este homem que havia sido um servo de Deus, trazido nesta condição, grande homem, é aquele que toma a decisão de ser mais forte do que sua condição. Trazido nesta condição a este lugar de bebedeira, para o escárnio. Era uma grande celebração para seu Deus Dagon. Que desacato! Mas lembre-se, isso é temporário. O Deus peixe que havia obtido a vitória sobre Jeová, veja só, o Deus peixe, Dagon, venceu o Senhor dos Exércitos. Quando você se põe a julgar um irmão, você está dizendo, está vendo? Deus foi vencido. Paremo-nos por um minuto e permitamos que isto penetre. Filisteus, pagãos,
celebrando a vitória sobre o exército de Jeová. Dagon, o ídolo pagão, o deus peixe, o deus dos filisteus, ao qual Deus odiava. E aqui estavam em sua bebedeira, celebrando a vitória sobre o servo de Deus que havia sido conquistado. Que coisa mais terrível é pensar isto. Eu desejo, se for possível, que ficássemos quietos por uns minutos, quietos, e pintássemos o quadro disto. Imagine-o somente em sua mente, reflita, pense. Se você houvesse tido que parar-se e olhar algo semelhante a isso, então vou trazer de novo o quadro a você. Imagine, todo dia bebendo, celebrando, mulheres finamente vestidas, homens guerreiros, grandes homens da nação, se reuniram neste novo edifício, onde haviam levantado um novo ídolo, o deus peixe, dando-lhe honra e louvor pela vitória sobre os servos de Jeová. E agora, para fazer a coisa pior, eis que vem o homem líder, o mensageiro do dia, com seus olhos arrancados. O mensageiro do dia, o homem da nação de Deus, com seus olhos arrancados, guiado pela mão por um mocinho para trazê-lo ao estádio. O jovenzinho guiou a este cego, o cego, ao lugar do escárnio, mas também ao lugar da vitória. E me parece ouvir o sussurro deste grande homem parado ali, como uma grande máquina, porém totalmente inútil. Quantas vezes aqueles pistões funcionaram? Era só apertar o botão. Eles causaram explosões terríveis e nada podia parar diante dele. Mas agora aquela máquina estava totalmente inútil. Deus o havia levantado com um propósito, porém vendeu sua primogenitura, e que aqui estava ele agora como uma massa de maquinaria. Penso em minha mente, veja só, sem força, guiada por um jovenzinho, mas sem dúvida que Sansão havia pensado em todas estas coisas. Quando perdeu sua força, pensou no que havia sucedido. Quando a moça perde, aí ela pensa no que havia sucedido. Quando o homem cai, aí depois ele vai pensar no que havia sucedido. Quando ele perde a sua força, aí então agora ele vai pensar no que havia sucedido. Seu voto havia sido tirado dele e se havia rendido ao inimigo. E eles, em troca, lhe haviam tirado a visão de seus olhos. E ele então disse ao rapazinho: simplesmente guia-me onde está essa coluna. Eu quero ir no ponto mais forte dos filisteus. Ele pensou: me leva até onde eles têm a maior força. Me leva até onde existe a maior resistência deles. E pense, o tio ali fora fazendo crítica dele, entretendo a esse grupo de bêbados. Que reprovação era isso? Que desgraça foi essa? Que exemplo foi esse? Isso me traz à mente uma nação derrotada e que está moralmente decaída, enquanto Sansão, humilhado e quebrantado,
estava ao lado desta coluna, servindo de crítica para seu inimigo. Que condição foi essa? Foi um símbolo de graça de uma nação caída, moralmente corrupta, de uma igreja caída que vendeu suas primogenituras, que havia decaído moralmente e se havia rendido ao inimigo. Foi um exemplo público, ainda que fosse levantada para servir a Deus, mas agora caída, numa decadência moral, que a tem levado à sua condição, ou a essa condição, e ela jamais terá nobreza de tomar a decisão de ser mais forte do que sua condição. Não há governo que possa ser mais forte do que sua condição, e restaurar a economia da nação, e restaurar o temor do povo às autoridades. Não há quem possa ser mais forte do que a condição da mulher, do que a condição do homem, do que a condição da moça, do que a condição do menino, do rapaz, do que a condição de sua família. Que exemplo foi esse? Terá que haver uma força, terá que haver um superpoder, terá que haver uma decisão do alto de nos fazer mais fortes do que a nossa condição. Abraão estava numa condição que ele não podia gerar o filho, e Sara também estava na mesma condição, que jamais ela poderia conceber um filho. Mas Abraão decidiu, e a sua decisão foi mais forte do que sua condição. Aleluia! Decidiu a crer. A nossa condição é como a de Abraão, é como a de Sara, é como a de Sansão, mas você decidiu a crer, e nisso você é mais forte do que a sua condição, você é mais forte do que a sua família, você é mais forte do que seus filhos rebeldes. É a sua fé. Vocês sabem que quando mencionavam o nome de Sansão, eles ficavam todos nervosos, eles ficavam todos agitados, porque ele era o servo ungido de Deus. Ele nasceu com um dom nazireu, e eles sabiam que nada podia estorvar, nem parar esse dom nazireu, enquanto ele mantivesse. Eu não conheci meu pai. Quando eu nasci, meu pai já havia morrido. Mas eu tive uma mãe que as horas vagas dela eram de joelhos, era lendo a Bíblia. E sabe de uma coisa que eu me lembro agora, uma vez que ela já está na glória, eu me lembro que ela teve essa grandeza e decidiu ser mais forte do que sua condição de viúva pobre, tanto que refletiu nos filhos. Eu me lembro uma vez que nós estávamos fazendo o culto doméstico da noite, ela lendo a Bíblia com a lamparina, tem a calha, a bica da casa, e parece que despejaram um saco de chumbo naquela bica, naquela calha, e aquilo desceu fazendo aquele barulhão. Isso de noite. Eu era muito medroso quando estava só, mas quando eu estava com minha mãe eu não tinha medo nenhum. Eu não tinha medo de defunto, não tinha medo de nada, mas para dormir sozinho no quarto eu suava.
Que atmosfera que existia naquela mulher! Eu olhei para cima, ela também olhou, minha irmã olhou, e a coisa não caiu lá no chão. Ela simplesmente levantou os olhos e disse assim: aqui não é seu lugar, pode ir embora. Ela tinha uma decisão de ser mais forte do que sua condição. A moça decide ser mais forte que sua condição neste século, ser mais forte que sua condição na escola, ser mais forte que sua condição de humano no namoro. Porque a condição de todos nesta era é uma só: calamitosa, fracassada, sujeita. Mas você tem que lembrar, ele foi escolhido de Deus para o dia, o mensageiro escolhido de Deus para esse dia. Muitos deles pensaram que seria isto, muitos deles o recordaram, muitos recordaram ao olhar esta criatura inútil, parado aí com seus braços ao redor da coluna, cego, eles fazendo crítica dele, batendo-lhe com chicotes e dizendo-lhe: vamos, Sansão, tu, grande homem forte, cadê sua força? Vamos ver, cadê aquele poder que você tinha alguns anos atrás, algum tempo atrás? Faça algo quanto a isto. Tu não és tão forte. Onde está teu Deus? Espera um pouco, senhores filisteus. Espera um pouco. Parece que esta noiva perdeu. Eu ainda era garoto. Lembro que há uma festa na cidade de Trindade, município vizinho de Goiânia. Eu nasci ali, na cidade de Trindade, a capital da idolatria de Goiás. Eu nasci lá. Parte da minha vida foi ali. Fui expulso da classe na escola, da aula, por 2 vezes. A professora me pôs para fora porque na aula de religião que o padre foi dar, eu resisti. Ela me punha para fora. E me lembro que no fim daquela festa de bagunça, porque é uma festa de quermesse, de negócio, de bailes, de bebedeira, de matraca na porta da igreja, e de votos absurdos, penitências horríveis, pagãs. Terminou a festa. Na segunda-feira, um fazendeiro vizinho da cidade fez uma aposta com o dono do circo para ele entrar com o touro e o dono do circo com o leão e fazerem um espetáculo. O desafio: a luta do touro com o leão. Eu falei à mamãe: deixa eu ir ver, eu quero ver essa luta. Aí um tio meu, irmão de minha mãe, disse: eu levo, eu vou com ele, eu quero ver também. E eu fui lá, tinha aquela arena grande, puseram a jaula adaptada naquela arena de grades de ferro, e eu fiquei bem perto. Eu queria ver, e o leão está lá. Eu até sonhei para amanhecer ontem com um leão. Engraçado, lembrei agora. Eu sonhei que tinha um leãozão velho. Esse leão estava na corrente e ele só atendia a mim. E eu estava responsável de cuidar desse leão, e ele estava faminto demais. Me lembro até que
um colega chegou e ficou de costas, assentado de costas, e o leão veio. Quando veio para... Eu vi bem, porque eu vi o jeito lá no circo, eu vi o jeito que o leão faz. Ele levanta as patas dianteiras assim, vem. Ele fez desse jeito no sonho com o irmão, que eu não reconheci quem era o obreiro. E no sonho então eu entrei entre ele e o leão, e foi como um domador, de tapa na cara do leão. Ele voltou e deitou lá como um cachorrinho. E esse irmão saiu. Aí, então o que acontece? E eu fiquei ali perto. Mas aquilo ficou gravado. São coisas que acontecem no tempo de criança, que você nunca esquece. Às vezes coisa de ontem você esquece, mas coisa de tempo de criança que você nunca esquece na sua vida. O boi está lá, o touro, ele não é muito de barulho não. Engraçado, o touro ele não faz, ele parece que ele é meio confiado, sabe? Ele é bem confiante. Ele ficou de costas para o leão. Ficou de costas. Mas espera aí. Dizem que eles percebem a onça até no cheiro e já... Esse boi está aí, não está ligando para nada? O que é isso? Está certo, chegou a hora do espetáculo. Tocou-se a música e tudo mais, e palhaço fazia aquilo, e palhaço fazia aquilo outro, e a meninada achava tudo bom. Mas agora é hora do silêncio. Agora é hora do leão entrar em cena. Prepara, touro. Assim que abriram a jaula do leão, ele já saiu em pé, assim, violentamente. Eu não sei com que destreza, com que facilidade, aquele bicho tão grande, aquele touro tão enorme, virou assim, ó, numa fração de segundo o leão já caiu entre os chifres dele. Entre os chifres. E o leão botou as patas assim, ó, dianteiras, na cara do boi, e começou a morder no seu ponto fraco, que é aqui, assim, ó, na nuca, vamos dizer. E eu vendo assim, ó, aquela bocarra, aqueles dentes enormes, e eu vi quando ele ajeitou para morder. Ele ajeitou, que ele travou o dente, esse boi levantou e levou esse leão na grade. É interessante que ele baixou a cabeça. Tem que se observar isso. Ele deu a cabeça e foi baixando, 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 e todo mundo ficou até sem graça. Mas não vai ter graça, ele vai cair agora. Um cachorro derruba o boi, e agora não tem jeito. Parece que o boi estava perdendo. De repente esse boi, esse touro levou esse leão na grade e pisoteou em cima dele assim. Acontece que o leão pegou justamente no ponto fraco do boi, na venta. Você sabe, os vaqueiros sabem, é o ponto fraco dele. Aí pronto, ele ficou com as 4 patas de baixo, mas agarrado na venta do boi. Eu vi a mesma cena de novo. O boi foi dando por entregue, de repente um leão ajeitou os dentes e apertou. Esse boi sapateou em cima desse leão, sapateou em cima dele, sapateou. O leão largou, coitado, com a língua de fora. Foi lá, encostou na garra, lá deitou igual um cachorro, me passava a mão nele pro lado de fora. Toma, Satanás! Parece que o povo de Deus está perdendo. Parece que vai cair. Pegou no ponto fraco, pegou na família, pegou na esposa, pegou nos filhos, pegou no pastor. Parece que a igreja vai acabar, porque pegou bem na venta, na veia do pastor. Mas Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje,
eternamente. Satanás, eu te digo, é Jesus Cristo, é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Se Ele pôde dar força novamente para um corpo que estava apodrecendo na sepultura, ao corpo de Lázaro, se Ele pôde dar força novamente para Sansão, meus irmãos, vocês não sabem o que está esperando, o que vai acontecer com esta igreja noiva. Tenham calma, parece que ela está perdendo, mas espere um pouco. Não, não é assim. Eu vou saltar, eu quero vir aqui. Nós estamos vivendo na era da Dalila. É a era da Dalila, domínio feminino. E a maior Dalila que existe é a ciência. Você sabia disso? A ciência se multiplicaria, não só no sentido tecnológico, mas também no sentido religioso. Você viu como esta era está muito mais difícil? Veja o que a Dalila fez. Ela fez um carro. Ela fez um carro. E o carro facilitou muito. O carro vem sendo aperfeiçoado. O carro saiu do necessário para o luxo, para o supérfluo. E ela não quer o carro de boi. Ela é a ciência do bem e do mal. Porque você sabe, você já pensou um conquistador botar um carro de boi na avenida, com meia dúzia de bois, ir lá pra praça, pegar uma mulher, dizer, vem cá, bem, e botar dentro de um carro de boi vonjucoso, tocando pro motel, de carro de boi? Vão jeitoso, vão brioso, um candeeiro na frente, e o carro cantando. Você já pensou? Você viu como é que a Dalila fez? A Dalila botou um telefone na casa dela, a Dalila botou um carro na porta dela, a Dalila botou o carro com todo o conforto para amarrar. Ela faz o bem, o carro transporta o pai de família, faz isso. Ela não ficou satisfeita. Ela tinha que passar de justificação para santificação. Tinha que passar. Você vê que os luteranos não tiveram tantos ismos. Os luteranos mesmo. Os wesleyans também não tiveram tantos ismos como nós temos hoje. O recurso é muito grande. O rádio bota tudo dentro de casa. Os curandeiros, os pregadores de cura divina fecharam o rádio para nós. Porque você chegava numa cidade, um programa aí que eles cobravam hoje, vamos dizer, 100 mil cruzeiros por mês, eles chegam e pagam 2 milhões. Porque eles tomam dinheiro do povo o suficiente para pagarem o quanto eles pedirem, comprarem emissoras e tudo. A Dalila amarrou a noiva, amarrou a mensagem. É isso que está acontecendo. Então o avião, mas você vai ver que no carro tem motorista demais, gente. Carro tem motorista demais. Esse ministério que é para terreno tem demais. Você pode sair aqui
e encontraram um ali na esquina. Te chamaram, ó, vem cá, vou te mostrar aqui um negócio. O irmão Branham vai voltar, viu? O irmão Branham vai voltar sozinho primeiro. Motorista tem demais. Piloto de avião não são tantos, porque esses já passam por cima. Não são tantos, mas tem muitos. Pilotando em coisas, em alturas, entrando até em profundidades, como um peixinho que o irmão Branham viu lá com uma luzinha no focinho. Você pode fazer a comparação, porque o irmão Branham fez. Carroça ninguém quer, carro de boi ninguém quer. Não pode. E isso vem paralelo com os ministérios. Piloto de avião é mais raro, mas tem demais. Avião para cima, avião para baixo. Mas astronauta não. Astronautas são poucos, selecionados. E não tem espaçonave para levar para motel, para grupo de rebeldes, para fornicação doutrinária, para fornicação, adultério espiritual. Espaçonave não é para isso. Espaçonave é para sair fora da terra. Aleluia! E nós estamos numa contagem regressiva. E Sansão, assim que furaram os seus olhos, começou ali uma contagem regressiva também. Os dias foram passando, e cada dia que passava era um dia a menos. E quando ele entrou ali, para que eles zombassem dele como um derrotado, daí então veio a contagem regressiva. Aleluia, glória a Deus. Oh, Dalila. Essa Dalila às vezes é a própria esposa. Por isso o irmão Branham disse para a própria esposa dele: sai do meu caminho. A própria família amarra. Os maiores inimigos do homem seriam seus próprios familiares. Às vezes a família está impedindo o ministério do diácono, desqualificando o homem para ser um diácono. E ele não pode impor, ele não pode fazer as coisas pela força, pela violência. Então, todos agora têm que ter a nobreza, a grandeza, de tomar a decisão de serem mais fortes do que as suas condições. Porque se formos depender de esposa, de filhos, nós não podemos ministrar. Nós não podemos diaconizar. Então chegou a hora da igreja dizer: seja mais forte do que sua condição. Igreja, seja mais forte do que a condição desse homem. Seja mais forte do que a condição desse homem. A sua igreja sabe disso, irmão. E você tem sido mais forte do que a sua condição. Isso é nobreza, isso é grandeza, meus colegas. Você ser mais forte do que a sua condição. Sansão estava ali, e a sua condição era terrível. A sua condição era horrível. A sua condição era contraditória. Igreja no Brasil, quem me ouvir nesta fita, pense nisso. Se você tem um homem que é usado por Deus, que tem o talento, não encerre esse homem. Não deixe família, Dalilas, amarrar esse ofício, não. Deixe ele ser mais forte do que sua condição. A igreja tem que estar preparada para isso. É sim, minha irmã. É sim, meu irmão. A história diz que a maior inimiga que Wesley, o mensageiro de Filadélfia, teve no seu ministério foi sua própria esposa. Ela chegou a fazer campanhas programadas contra ele.
Igreja, quando você vê um homem muito cheio de condição, pode saber, ali está um fariseu. O fariseu diz: eu tenho condição, eu não sou como esse publicano. Ele não tem fraquezas para se compadecer dos fracos. Ele não está rodeado de fraquezas para se compadecer dos fracos. Sansão fracassou, Sansão fracassou, Sansão fracassou. Ele como Sansão foi na conversa da Dalila. Mas veja, que dia que ele matou um filisteu, esses censuradores? O que fizeram eles por essa pátria? O que eles fizeram pelo Nordeste? Como a hiena, eles ficam ali de fora, esperando o leão pegar, matar, comer, e depois ela vem pegar o resto. Ela fica de lá. É falso. É falso. Ele fez isso, ele fez aquilo. Ela faz desse jeito. Mas tem uma coisa: enquanto você estiver ali, meu irmão, ela não tem coragem de chegar. Aleluia! Aleluia! O lobo não vem no pastor, o lobo vai na ovelha. O lobo vai na ovelha, ele não tem coragem de vir no pastor. São covardes, hienas covardes. Mas você não é carniça, porque o que for é carniça. O que ela comer é resto. Irmão Brana disse que é bom que se vá. E João disse: saiu dos nossos porque não era dos nossos. Mas você não. Você não. Você está disposta. Você está disposto a enfrentar com seu pastor e seus diáconos as suas condições, a condição da era. A condição da era não se encontra meio de cumprir 1 Timóteo capítulo 3 ao pé da letra, a menos que seja no legalismo. Chegou a hora de você ser mais forte do que sua condição. Aleluia. Chegou a hora dela dizer: eu sou aquela viúva que não tinha nenhuma condição mais para sobreviver, mas Elias bateu na minha porta e eu dei o que tinha, e não me falta azeite nem farinha. É isso que está acontecendo. Porque nós estamos vivendo num mundo que caiu nas garras da Dalila do sexo. Os pais não querem conversar com os filhos, os pastores sentem mal com o assunto, recuam e se constrangem, e não os ensina, não orienta os jovens e aos casais novos. No entanto, é um dos maiores problemas desde o Éden. Desde o Éden. Dizer que isso não é problema da igreja é engano. Dizer que isso não é assunto para a igreja é engano. Pelo contrário, é um dos maiores problemas de hoje, que está determinando toda a confusão desde o Éden. Daí a aberração, o homossexualismo e o vazio tomando conta dos homens. É tempo de vacas magras espiritualmente. Mas o José do Egito, o nosso José do Egito,
o nosso William Branham, o nosso Elias armazenou alimento para o tempo das vacas magras espiritualmente. Veja só o que ele diz. Veja só o que causa o vazio. Sabe você que me assustei tremendamente a primeira vez que vi uma dessas mulheres com os olhos pintados? Estava em Los Angeles esperando o irmão Arlen Bright, um homem cristão, dos homens de negócios, e vi uma mulher aproximar-se. Pensei, pobre moça, pensou que era doença. Eu sou um missionário e tenho visto a leprosos, ele pensou que era lepra, e outros tipos de pragas, mas eu nunca havia visto uma coisa como esta. E aproximar-me para perguntar se lhe queria que eu orasse por ela. Ali vinha outra pintada da mesma maneira. Depois cheguei a saber que era isso. Não culpo as moças quando procuram fazer o possível para ser melhor, terem uma melhor aparência, mas penso que deveríamos ser um pouco mais humanos quanto a isso. Correto. Este homem disse: quando fizeram estas coisas, o que fizeram foi um mundo mais bonito. O homem disse: para mim, o que tem feito é chegar a ser um grupo de pagãos, e qualquer mulher que faz isto, mostra com isso que é algo que está lhe fazendo falta. Um vazio deve ser cheio com Cristo. O povo está buscando enxofre na borracha, nos pedais de bicicletas, nas novelas, nos pneus de sucata. Diz que houve uma novela chamada Sucata. Sucata mesmo. Comendo de sucata, vivendo de sucata. O vazio. E qualquer homem que permita uma mulher fazer tal coisa, mostra com isso que ele também está vazio. Ele perdeu a força para vencer essa condição. E qualquer pregador que consinta isso em sua igreja, mostre em sua atitude que ele também está vazio. E qualquer organização que permita fazer isso em seu meio, mostra que todos estão mortos. Aqui eu quero chegar ao final. Penso em vocês, mulheres. Estarão dispostas a permitir que seu cabelo cresça? Penso em vocês, homens. Terão suficiente coragem para dizer a elas isso? Tu deves ser a cabeça da casa, homem. Mas ela se tem convertido no pescoço que te faz girar. Sansão, amarrado pela Dalila. Tudo isso é contrário. Crê você que é um avivamento de estremecimento tomará estas mulheres e as tirará das repartições públicas? Deixarão de ser policiais nas ruas? E todas as demais coisas, elas devem estar na cozinha? Crê você que será possível torná-las à ordem? Não, senhor. O irmão Branham disse: não, senhor. Não é possível mais. Tudo é possível. Um grande psiquiatra, sociólogo, disse, quando a revista Veja perguntou para ele qual a causa de ter aumentado a traição das mulheres para com seus maridos. Em outras palavras, ele disse, é que com o mercado de trabalho aumentou as opções. Os contatos com homens interessantes, mais interessantes do que seus maridos.
mais românticos, mais conquistadores, e que procuram dar para a mulher coisa que seu marido relapso não dá. Por que muitas igrejas estão aí para cima, para baixo, buscando alguma coisa? Porque seus pastores não têm para dar. Não a satisfaz. E Paulo disse que ela cai na incontinência, 1 Coríntios 7. É preciso satisfazê-la. E a noiva se satisfaz com o quê? Pedro disse: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, eu não tenho força alguma, eu não tenho condição, mas o que eu tenho, isso eu te dou. O que eu tenho, estou te dando. O que eu tenho, estou te dando. O que eles têm, eles estão dando. Batismo em nome do Senhor Jesus. Mensagem do rapto, do arrebatamento, porque esta é a única solução. Eles dizem: Cristo é a única solução. É verdade, mas não para botar remendo novo e vestido velho. Jesus não é um alfaiate doido, idiota desse, que vem botar remendo de novo nesse mundo velho. Não, Ele é a solução, sim. Ele é a solução para os eleitos, Ele é a solução para a noiva, Ele é a solução para a esposa, Ele é a solução para os seus filhos. Tanto que Ele virá nas nuvens, não pisará aqui mais. Antes de fazer disso aqui um pano novo, total, um vestido completamente novo, não vinho novo em odre velho, não a mensagem nova, vinda, vivificante num homem velho, a mensagem do rapto, a mensagem da hora, a mensagem da transformação, não é para esse corpo do pecado subir no rapto, não é para essa carne, para esse sangue, porque ela está sob uma condição decretadamente condenada. Ele não põe remendo, ele não remendou a sanção. Não. Agora veja aqui, eu vou saltar estas coisas aqui para terminar. Isso aqui, para mim, fecha o assunto. Vamos deixar estas coisas assim. Sansão soube que necessitava. Ele sabia do que ele necessitava. Esse é o segredo. Hein? Você viu que Sara reconheceu que ela não tinha condição? E nós não vamos dar condição para vocês, não. Nenhum pastor vai dar condição para ninguém. Sara sabia que ela não tinha condição. Essa condição teria que vir de Deus. E Sansão sabia. Nós podemos fazer com que a América volte de novo. E podemos fazer com que cada um deles vá à igreja. E com tudo isso, não teríamos o que necessitamos. Nós podemos encher as igrejas, nós podemos ganhar toda a cidade, mas assim mesmo nós continuamos não tendo o que realmente necessitamos. Não teremos o que se necessita. Os discípulos não tiveram consigo senão depois que foram Pentecostes. Jesus lhes disse que não o tinham. E aquele que não reconheceu, pensou que tinha, ficou-se. Depois de estar pregando por 3 anos, com tudo isso, ainda o necessitavam. A igreja o necessita hoje ainda. Reconheça isto. Não sou o que eu devo ser. E eu não espero ser um corpo celestial nesse corpo terreno. Eu vou arrotar.
eu tenho que evacuar, eu vomito, eu vou ter dor de cabeça, eu vou ficar nervoso. Eu sou humano, você é humana, e não pense em coisas sobrenaturais. Não pense em fazer coisas que somente o corpo celestial pode fazer. Isso é falso. Mas Sansão se deu conta disso, de que era insuficiente em si mesmo, ainda que tivesse todo o seu organismo. Ele seguia sendo insuficiente. Esse é o reconhecimento dos pastores hoje, dos verdadeiros ministros. Observe, enquanto os filisteus se regozijavam sobre sua vitória temporária, até que viesse a virada, não chegaram a notar que ele levantou a sua cabeça para cima, de onde ele veio, movendo seus lábios em oração, enquanto as lágrimas brotavam das covas que uma vez tiveram olhos. Eles não o notaram, eles não perceberam, sua mulher não perceberá, seus filhos não perceberão, seu marido não perceberá, eles não perceberão, os nossos inimigos não perceberão, o mundo não perceberá, porque o rapto começa daí. Eles não o notarão. Estavam alegrando-se muito com a derrota deles. A igreja tem que ser derrotada, tem que descer para subir. Jesus foi crucificado, foi derrotado para vencer o diabo. Aleluia. Mas ele desejava que Deus voltasse a se manifestar outra vez. Aleluia. Esta Jezabel. Se pudéssemos ter alguns Sansões, graças a Deus, que aqui nós temos alguns deles, que desta maneira se levantassem, sem condição própria, sabendo que necessita do poder daquilo que eles pregam. Quando ele está pregando, ele é um membro também, precisando como todos. Sim. Não necessita de começar outro credo, uma outra chuva tardia. Não precisamos de um remendo, de uma nova doutrina. O que necessitamos é do poder de Deus. Ele estava consciente do que sucederia, o que aconteceria se Deus respondesse àquela oração. Porém, ele estava disposto a enfrentar a situação. Sim, eu digo mesmo, mataram a Sansão. Sansão morreu, mas será ressuscitado. Nenhum daqueles filisteus ressuscitará com ele. Mataram os profetas, eles ressuscitaram. Mataram 68 milhões de cristãos, somente na chamada Inquisição, Santa Inquisição. Mas eles ressuscitarão. E eu tenho um desabafo final nesta hora. O diabo, Satanás, você está me escutando? Eu sei que você está me ouvindo. Eu sei que você tem me ouvido. E você já falou para mim que não gosta de mim. E eu dou graças a Deus porque você não gosta de mim. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu louvo o Senhor Jesus, porque o diabo não gosta dessa igreja, não gosta desses ministros, não gosta de meus companheiros, não gostam desses diáconos, não gostam dessa noiva. Você já pensou, você ficaria feliz de saber que um outro homem gosta de sua mulher? Não, Jesus fica satisfeito de saber que o diabo não gosta da sua esposa.
Satanás, que você não goste de minha esposa, porque ela não flerta com você, que ela não dá ouvido às suas mentiras, aos seus credinhos dentro da mensagem. Aleluia. Eu fico satisfeito, qualquer marido fica satisfeito, saber que não tem nenhum homem desejando, amando a sua esposa, suspirando por causa dela. Satanás está com raiva, está nervoso. Mas eu matei Sansão, hein? Ele morreu. Morreu? Aonde ele está agora, hein, diabo? Os filisteus você sabe, mas onde é que está Sansão? Onde é que estão? Aí ele arrebita o rabo, aguça bem os chifres e diz assim: eu matei o seu próprio Jesus. Eu venho e digo para ele: você matou Jesus? Mas daí a 3 dias ele ressuscitou. Ele te venceu. Ele ressuscitou. E todos quantos... O irmão Brana disse assim: quando ele perdeu a primeira esposa, que ela morreu, sua filhinha morreu quando ele entregou também a filhinha, ele disse assim: filhinha, há uma tumba aberta lá em Jerusalém, testificando que um dia essa aqui também será aberta. Agora, diabo, para começar, você não tem mãe. Mas se você tivesse mãe ou pai, eu queria ver se seu pai ia dizer assim quando Jesus te matar: há uma tumba aberta do seu velho pai Satanás, testificando que você vai ressuscitar. Não! O dia que Jesus matar o diabo, não haverá nunca mais diabo, nunca mais Satanás, nunca mais. Deus, Pai amado, nós sabemos que isto vai acontecer. Agora ajuda cada um dos teus filhos ter a grandeza de tomar a decisão de ser mais forte do que sua condição, ó Pai, do que as contradições no lar, do que as contradições na igreja, do que tudo que há no mundo. A condição em si mesmo, eu não tenho condição, Senhor. Eu só tenho condição de dizer: somente uma vez mais, Senhor, somente uma vez mais. E câncer sai em nome de Jesus Cristo, diabetes desapareça, doenças em geral, espíritos de enfermidades, doenças de todos os infernos e vícios, doença venérea, seja o que for, consequências, o diabo está aniquilado pelo poder da palavra, pelo poder do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém. Tenha a grandeza de tomar a decisão de ser mais forte do que sua condição, e respeite a cada irmão que tem a grandeza de continuar na comunhão, de continuar pregando, de continuar dedicando no ministério de diaconato, na administração, ajudando a igreja com fidelidade. Não olha para a condição que sua família não dá, não. Lembra de você, que você também tomou a mesma decisão de ser forte, contra a sua própria condição, em nome de Jesus Cristo, amém. O Senhor vos abençoe. Até um dia, se Deus quiser.